Se você, assim como a gente, tem bastante interesse nas diferentes teorias tipológicas que existem, provavelmente já ouviu falar do Eneagrama, que categorizou em 9 tipos certos conjuntos de características e modos de funcionamento humanos. Se deparou então também com essa imagem deste símbolo aqui, e com termos como tipo 1, tipo 2, tipo 3, variante social, flecha, integração e desintegração e por aí vai. Nesse vídeo vamos iniciar uma série introdutória sobre a teoria da psicologia dos eneatipos. Falaremos agora sobre a origem e os princípios fundamentais do eneagrama. Então fica aí com a gente e vamos começar o vídeo. Para a gente falar sobre a história e origem do Eneagrama, é preciso a gente também falar sobre a história de George Ivanovich Gurdjieff, que foi um mestre espiritual ocultista armênio que desde o início da sua vida adulta se entregou a uma jornada em busca de compreender o sentido da vida e os mistérios e conhecimentos que estariam por trás dela. Ele fez diversas viagens pelo Oriente, passando pelo Tibete, China, Índia, entre outros países, buscando por suas respostas. Em algum momento da sua passagem pela Ásia, o Gurdjieff teria encontrado com a Irmandade Sarmong, uma irmandade sufi esotérica, cujos primeiros relatos sobre ela foram feitos pelo próprio Gurdjieff, o que levou inclusive muitos estudiosos a considerarem a possibilidade desta irmandade ser apenas uma criação ficcional do ocultista para fins didáticos. O Gurdjieff fundou a sua própria escola em 1913, que se expandiu de sua sede originária na Rússia para diversos outros grupos pela Geórgia, Turquia, França e demais locais europeus. Para saber mais sobre a vida desse sábio ocultista, recomendamos o filme Encontros com Homens Notáveis e também o livro de mesmo título, que serviu de fonte e inspiração para o filme. A gente também recomenda o livro escrito por Ouspensky, um dos seus maiores alunos, chamado Fragmentos de um Ensinamento Desconhecido. Em meados da segunda década do século passado, Gurdjieff foi o responsável por transmitir para o Ocidente a sabedoria do quarto caminho, que seria o da psicologia esotérica, focada no processo de olhar para si em busca de suas próprias respostas e questionamentos, buscando lembrar-se de si e trazer à consciência sua verdadeira essência, compreendendo que conhecer a si mesmo é conhecer o universo, assim como estudar e conhecer as leis do universo é também conhecer a si mesmo. Gurdjieff trouxe então para o Ocidente a sabedoria extraída de seu contato com um símbolo milenar, o Eneagrama. Esta figura, composta por um círculo, um triângulo e um hexágono, formando 9 pontas que indicariam o caminho do processo de evolução, tanto individual como coletivo. Os ensinamentos transmitidos por Gurdjieff se davam através de reuniões de meditação e dança catártica. Ainda não se tem conhecimento sobre a exata origem deste símbolo na humanidade. Sabemos apenas que se trata de um símbolo milenar, presente inclusive em tradições antigas, como do pensamento grego de Pitágoras e Platão, às filosofias herméticas e gnósticas, passando pelo judaísmo, cristianismo e islamismo. Mas foi somente no início dos anos 50 que Oscar Ichazo, um filósofo boliviano, foi o responsável por ser um dos primeiros e principais estudiosos a reunir, sintetizar e estruturar os ensinamentos sobre o Eneagrama trazidos por Gurdjieff, descobrindo as relações entre o símbolo do mapa do Eneagrama com traços fundamentais da personalidade humana, estabelecendo então os 9 tipos de personalidade. Ichazo formulou a sua própria teoria, a teoria Arica, utilizando uma base e uma descrição sistemática e científica da psique humana. A personalidade para a teoria da escola Arica não seria apenas formada por comportamentos ou hábitos, mas por um mecanismo inteiro dos 9 constituintes da personalidade humana, que seriam elementos interdependentes e interrelacionados, de acordo com essa imagem que está aparecendo aí agora. Deixaremos na descrição do vídeo um link para um artigo do Oscar Ichazo esclarecendo melhor sobre os fundamentos da sua escola.
Cláudio Naranjo, psiquiatra e psicoterapeuta chileno, após a perda de seu único filho, conheceu Oscar Ichazo em 1970, no Chile, ao participar de um retiro espiritual Arica, conduzido pelo próprio Ichazo, que transmitiu para ele a sabedoria do Eneagrama. Naranjo iniciou então seu profundo processo de busca espiritual, bastante influenciado por Oscar Ichazo, bem como por outros mestres, importando essa sabedoria para a psicologia. Naranjo formulou então a psicologia dos eneatipos como uma ferramenta que favorece transformações profundas e criativas em nosso funcionamento psíquico. Posteriormente, Naranjo formou grupos de ensino, que culminaram na formação de uma organização sem fins lucrativos, conhecida como Instituto SAT, Seekers After Truth, ou em português, Buscadores da Verdade. Em nossa série de vídeos, utilizaremos como base as obras e ensinamentos de Cláudio Naranjo, acerca da psicologia do Eneagrama. Existem também diversos outros buscadores, que elaboraram materiais interessantes sobre o Eneagrama. Vale a pena pesquisar. O Eneagrama não é apenas uma divisão identitária da humanidade em 9 tipos descritivos. Cada ponta do Eneagrama diz respeito a 9 caráteres, ou 9 características que nos colocam enquanto humanidade no engodo da repetição e no ciclo que muitas vezes restringe e bloqueia o nosso potencial de evolução e crescimento. O Eneagrama fala também sobre feridas, obstáculos, neuroses, fixações e vícios, onde nos perdemos e nos prendemos. É uma ferramenta que tem como objetivo favorecer o processo de trazer à consciência esse ponto essencial de nosso psiquismo para conseguirmos iniciar então a nossa jornada de superação e evolução desse protótipo, buscando a nossa verdadeira essência que deseja se libertar e evoluir em busca de sua realização. Diz respeito também a certos momentos marcantes de nossa infância, onde em nosso processo de desenvolvimento houve certa ruptura ou fratura. Assim como para Freud, esse nosso cristal é fraturado, revelando em qual das 3 grandes estruturas psicopatológicas nos encontraremos, a saber, psicose, neurose ou perversão. Na teoria do Eneagrama, descobrimos em qual dos 9 caráteres nos fixamos ou nos agarramos, na tentativa de nos adaptarmos ao mundo e às situações da vida. A fixação na psicanálise diz respeito às fantasias que se repetem e aparecem de maneira preferencial no momento do desenvolvimento da constituição psíquica. É uma escolha inconsciente sobre um modo de satisfação que se tornará um ponto de regressão, ou seja, o sujeito ao regredir retorna a esse estágio do desenvolvimento, a fim de satisfazer essa fantasia infantil, arcaica fundamental, para se distrair diante da angústia da castração, das frustrações ou da falta. Tem relação com a noção freudiana de aderência ou inércia da libido, um dos pontos que, segundo Freud, é mais difícil de ser curado dentro da psicanálise. Ou seja, é onde o investimento libidinal no objeto da fantasia se torna tão grande que gera uma indisposição do sujeito de experimentar outras formas de satisfação. Também é possível fazer um paralelo com a teoria dos complexos constelados em Jung, que também diz respeito a certos conteúdos inconscientes que se repetem e que muitas vezes acabam nos tomando conta das situações em nossa vida de maneira involuntária, ou seja, sem que a gente tenha um controle consciente sobre eles. Para a teoria dos eneatipos, cada um dos 9 tipos do eneagrama, em algum momento da vida, precisou daquele modo de funcionamento como uma estratégia para se adaptar ou sobreviver a alguma situação psiquicamente insuportável ou intensamente desafiadora em seu desenvolvimento. O que ocorre é que esta estratégia passa a se tornar o piloto automático daquela pessoa, desconectando o sujeito da totalidade de seu psiquismo e de seu potencial criativo, fazendo com que ele não perceba que essa estratégia primordial talvez possa não mais fazer sentido para aquela nova situação em que ele se encontra no presente. Esse conjunto adaptativo é chamado por Naranjo de caráter, que do grego carácter, a tradução é marca, sinal, gravação. Ou seja, o tipo ou caráter no eneagrama seria o conjunto destes condicionamentos afetivos, comportamentais e cognitivos que foram gravados em nosso psiquismo, bem como um conjunto de características fundamentais. Segundo Naranjo, o núcleo fundamental do caráter tem uma natureza dupla. Um aspecto motivacional, ou seja, uma paixão que vem do grego pathos, sofrimento, afeto, e interação com uma distorção cognitiva ou uma fixação, onde cada um desses aspectos se influenciam mutuamente, gerando o conjunto de características de cada eneatipo. Segundo essa teoria, existem então 9 caráteres principais, chamados de eneatipo,
que não são apenas estilos de personalidade, mas um conjunto organizado de estruturas de caráter que terão relação entre si, seja essa relação de oposição, complementariedade, contiguidade e por aí vai, que vão operar de acordo com qual posição estejam dentro do esquema da estrutura geométrica do eneagrama. São os 9 eneatipos. O tipo 1, a ira ou o ego ressentido. O tipo 2, o orgulho ou o ego bajulador. O tipo 3, a vaidade ou o ego exibido. O tipo 4, a inveja ou o ego melancólico. O tipo 5, a avareza ou o ego avaro. O tipo 6, o medo ou o ego covarde. O tipo 7, a gula ou o ego planejador. O tipo 8, a luxúria ou o ego vingativo. E o tipo 9, a preguiça ou o ego indolente. Na teoria do Eneagrama, os 9 tipos são divididos em 3 grandes centros, chamados de centros de inteligência. Estes centros falam sobre qual seria o nosso tipo de inteligência, ou seja, maneira de canalizar e direcionar nossa energia psíquica no momento de tomar decisões e escolher nossas ações e reações perante as situações. Para essa teoria, existem 3 centros de inteligência: o centro instintivo prático, ou também conhecido como motor sensorial, o centro emocional e o centro racional mental, onde cada tipo terá certos dons e problemas, conflitos relacionados com a energia do centro a que pertence. Em cada centro, cada um dos 3 tipos pertencentes irá canalizar essa energia para alguma direção, podendo ter a tendência a se voltar para o exterior, o interior, ou para a desconexão, busca de equilíbrio, anulação da tensão. Também é importante dizer que cada um dos 9 eneatipos também apresentarão subtipos, pois ao tipo principal será associado uma variante instintiva, para onde será direcionada a sua motivação ou a sua preocupação principal. A variante instintiva fala sobre os nossos 3 instintos básicos ou fundamentais enquanto humanos, sendo eles o instinto de autopreservação ou conservação, o instinto social e o instinto sexual, ou de intimidade e conexão. No nosso próximo vídeo, iremos aprofundar sobre o que são os centros de inteligência e o que são as variantes instintivas. Posteriormente, nos demais vídeos dessa série, veremos de forma mais detalhada sobre cada um dos eneatipos separadamente e falaremos sobre como cada um funciona dentro do seu centro de inteligência, bem como em suas variantes instintivas. Este vídeo se encerra por aqui. Muito obrigado por nos acompanhar. Não se esqueça de avaliar o vídeo e de se inscrever se ainda não for inscrito. Compartilhe esse vídeo com seus conhecidos que tenham interesse nesse tema. E nos vemos no próximo vídeo.